Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito para estarmos aqui hoje. Agradecer a Vera Ponsano pela organização desse evento e por colocar de pé a rede de saneamento e abastecimento com um grande time de colaboradores, já que rede significa que tem muitas pessoas trabalhando conjuntamente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores aqui presentes, meus companheiros de mesa, professor Lari e o Mierza, e vou tentar dar um panorama da questão brasileira relativa à gestão de água e o momento que a gente passa das dificuldades. Isso aqui é para eu mudar. Bom, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos no mundo um grande entendimento da importância da água. A água sempre foi entendida como se fosse uma coisa que estava em grande quantidade, portanto, nós tínhamos outras preocupações além da água. No Brasil, isso começa em 1934, a questão da preocupação da água, quando Getúlio Vargas baixa um conjunto de leis que nós chamamos de Código das Águas. Depois nós criamos em 81 o Sistema Nacional de Meio Ambiente, onde já há uma abordagem relativa à questão de água. A Constituição de 88, assim como o Sistema Unificado de Saúde, ela também determina a criação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos e diz que no Brasil nós temos duplo domínio de águas, águas estaduais e águas federais. Vou explicar mais para frente, apesar que o Marcelo também já abordou essa questão. Depois nós tivemos duas reuniões no mesmo ano muito importantes. A primeira foi a Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente, que aconteceu em Dublin, em janeiro de 92, e a Conferência da Rio 92, que também foi um marco muito importante na questão da água. Essas duas conferências, elas acabaram por sacudir os principais países em termos de tamanho geográfico ou de importância no mundo, e o Brasil saiu na frente, aprovando em 8 de janeiro de 97 uma lei muito moderna de gestão de águas. Esta lei nasceu em São Paulo. Esta lei nasceu com a colaboração de muitas pessoas, mas particularmente de um grupo de pensadores brasileiros que estavam na Universidade de São Paulo e que convenceram o governador de São Paulo à época de fazer uma legislação estadual, já naquela época, em 91, mesmo antes dessas conferências, que já tinha incorporado esses princípios, como a participação, a sociedade participando das decisões, a questão dos comitês de bacia, o valor econômico, a cobrança da água e assim por diante. Depois nós tivemos em 2000 a lei de criação da ANA, e a instalação já havia acontecido do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e enfim, e começamos a instalar os comitês, implantar a cobrança e podemos fazer um avanço razoável na questão da gestão. Bom, esses são os princípios de Dublin, que norteiam muitas das leis no mundo. A água doce é um recurso finito e vulnerável. O gerenciamento e desenvolvimento deve ser baseado na abordagem participativa, envolvendo os usuários. Está provado em vários lugares do mundo que a gestão autocrática, aquela gestão que se faz dentro dos gabinetes sem a participação da sociedade, é uma gestão condenada ao fracasso. Dá um papel de destaque também para as mulheres, por diversas razões, e a água tem valor econômico e deve ser reconhecida como... Bom, essa é basicamente a questão da competência do Sistema Nacional. Estamos falando de um sistema, portanto, de estruturas nacionais, federais, competências municipais. Dentro do nível federal, uma série de estruturas, por exemplo, nós falamos aqui muito do Ministério da Saúde, Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem a coordenação do sistema, mas todos os ministérios
tem muita importância, porque esses ministérios representam os setores usuários. A saúde, a água que a população vai beber. A agricultura, a água que vai ser demandada, a agricultura e integração nacional, a água que vai ser demandada para a produção agrícola e pecuária. O Ministério do Transporte por causa das hidrovias. E aí, enfim, tem uma miríade de órgãos que participam do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A questão do domínio, para falar rapidamente, como nós somos um país federativo, o legislador, o Constituinte de 88, ele entendeu que tem um papel importante para a questão dos estados também, que é o domínio das águas subterrâneas e daqueles rios, os corpos hídricos pequenos, que nascem e morrem dentro de uma mesma unidade da federação. Isso, em alguns países nós temos esse sistema, como na Índia, país grande, mas, por exemplo, existem países pequenos como a Suíça, que também é uma federação, e que é um estado, um país pequeno, mas mesmo assim tem também duplo domínio de água. Já existem países grandes, como a Argentina e os Estados Unidos, que não têm águas federais. Todas as águas são provinciais, são dos estados, né? Então, esse sistema varia de acordo com cada país. Um país grande como o México, por exemplo, só tem águas federais. Então, isso, no caso do Brasil, é uma complexidade de você poder fazer um gerenciamento considerando essas questões. Esses são os principais mandamentos da lei da 9433, que eu já falei, da lei que cria a ANA. A apresentação, a palestra vai ficar à disposição, portanto, vamos tentar ganhar tempo para a discussão mais focada. Essas são a questão das diretrizes da lei, né? Então, a lei procura ter uma visão geral, considerando a complexidade do território brasileiro em termos de biomas, em termos de diversidades climáticas e assim por diante, a questão ambiental, etc. Esse é um desenho, uma matriz de como que nós estamos estruturados no Conselho Nacional, na gestão de águas do Brasil. Nós temos a nível nacional e federal o Conselho Nacional, o Ministério do Meio Ambiente e a ANA, né? A ANA tem uma série de tarefas na área de regulação, como a questão das outorgas, da fiscalização dos usos, assim por diante. Estamos falando sempre de água bruta, água dentro do rio, né? E umas áreas novas que foram incorporadas como competência da ANA, na questão de segurança de barragem, irrigação pública e assim por diante, mas que não é o caso a gente abordar aqui. A nível estadual, nós temos também um conselho estadual, assim como nós temos o Ministério, nós temos a Secretaria Estadual e os órgãos gestores estaduais, que no caso de São Paulo é o DAE. E a nível das bacias, nós temos o comitê, as secretarias executivas dos comitês, ou agências de água ou agências de bacia. Bom, essa é mais ou menos uma linha temporal de como é que nós estamos evoluindo a gestão de águas do Brasil. Então, o marco inicial, como eu disse, é a Lei Paulista de 91, e depois nós fomos, então, em 97, criamos a Política Nacional através da Lei 9433 e assim por diante. Nós estamos, porque como a gente está durante o crescimento, você muitas vezes não consegue identificar o tanto que nós já andamos, né? Há 20 anos não tínhamos nada disso daí, né? Ainda falta muita coisa, mas nós já percorremos um caminho bastante interessante. Vou deixar de falar de planos, porque o Marcelo já abordou, né? Como nós somos, então, água de duplo domínio, tem papel federal e papel estadual, e nós estamos iniciando agora um trabalho muito forte, junto aos que sempre existiu, mas estamos fortalecendo junto aos estados, né, para interligação, porque muitas vezes nós temos sistemas complexos que têm bacias estaduais, que fazem parte de bacias nacionais, eu prefiro chamar nacional do que federal, enfim, mas então tudo isso depende de muito trabalho, de muito boa vontade política, porque cada estado tem uma visão sobre a questão de água.
dentro de uma mesma bacia, por exemplo, São Francisco. O Estado de Minas Gerais tem um critério para fazer a outorga de água, a quantidade de água que ela disponibiliza para ser outorgada. A Bahia tem um outro critério. Por exemplo, estamos falando da mesma bacia, de 2 estados limítrofes um do outro. Então, há que se fazer um trabalho muito grande de articulação junto a essas unidades federadas. Essa é a questão do Pacto Nacional, materializada através do Progestão, que é um programa que nós estamos financiando os estados para a modernização da sua gestão. Muitos estados, muito diferente do estado de São Paulo, que tem já há muitos anos estruturas fortes de gestão, tem estados que não tem nem sistema de outorga, por exemplo. Então, você imagina como é que uma empresa vai se sentir segura de instalar numa região se não, ela nem sabe se ela vai ter água daqui a alguns anos, ou se chega outra pessoa lá e obtém a outorga, ela fica sem água e assim por diante. Então, é muito complicado. Bom, um outro dado interessante que o professor Braga falou rapidamente é que nós estamos num momento que a demanda por água no mundo ela tá crescendo muito. Principalmente, 2 grandes países do mundo têm aumentado a renda média da população. Estamos falando de China e de Índia. Esses 2 países juntos têm quase metade da população mundial. Se esses 2 países têm um acréscimo lá de consumo da ordem de 10%, como a base é gigantesca, significa que eles vão consumir muitos produtos. Qualquer produto no mundo consome água, para ser feito, para ser produzido, qualquer. Não tem coisa nenhuma que você faça que você não consuma água. Se você sair para jantar com o teu namorado, vocês vão consumir água, porque vocês vão num restaurante, vai tomar vinho, o vinho demandou água, jantar e assim por diante. Então, para fazer o carro demandou água. Então, toda renda leva a um aumento de consumo de determinados bens, principalmente alimentos, e o alimento é um dos maiores demandadores de água no mundo. Bom, agora eu não sabia que o professor Braga ia falar isso aí, nós que acabamos montando muito desses slides, eu e ele, nas nossas palestras por aí, mas chama a atenção, tem uma coisa na gente observar o Brasil e o mundo que chama a atenção, na questão da segurança hídrica. Não estou falando da segurança que o professor abordou, que foi o tema da conferência de Portugal, que é a segurança focada na questão do abastecimento, né? Seria um detalhe mais setorial, do setor de abastecimento. Eu estou falando do conceito geral de segurança hídrica, né? A Austrália, por exemplo, tem 5 mil metros cúbicos por habitante. A Austrália deve ter 20 milhões de australianos, e cada um desses australianos tem armazenado lá, nas suas estruturas, seja de produção de energia elétrica, de mineração, água para a cidade, 5 mil metros cúbicos. O professor Braga usou um outro dado para a Etiópia, eu vou ter que corrigir esse slide. Esse dado eu peguei, e foi eu que tinha passado para ele há cerca de 4 anos, peguei na informação no site da FAO, o Aquastat. Tinha 45 metros cúbicos por habitante na Etiópia. Esse slide também é interessante, e ele também abordou essa questão. O Zimbábue e a Etiópia. Vocês observam que o mapa, o gráfico da produção econômica total do país, do GDP, do PIB do país, ele tem muita aderência com o gráfico das chuvas. Se chove, o país tem renda. Se não chove, o país não tem renda. Quer dizer, esse país aí, ele não depende de outra coisa a não ser de chuva, né? Quando as economias fortes não dependem absolutamente de chuva. Vamos ver, por exemplo, esse gráfico que eu peguei também, os dados da Austrália, de chuva e de PIB. A chuva está marcada no azul escuro e o PIB está marcado nesse púrpura. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Quer dizer, se nós tivermos uma seca na Austrália, não é por isso que o PIB vai cair. Embora a Austrália seja um país que tenha grandes áreas de deserto. O que é isso? Segurança hídrica. Eles têm água estocada para fazer
para prover a sociedade dos produtos, dos serviços e assim por diante. No Brasil, nós temos um número da ordem de 3.600 metros cúbicos por habitante. Claro que é um número muito melhor do que os números africanos, mas ainda falta bastante para nós dizermos que somos um Canadá que tem 5.500 metros cúbicos, somos os Estados Unidos com 6.000 metros cúbicos e assim por diante, né? Países grandes que têm variações importantes ao longo do ano na questão de chuva, e isso acontece, é normal, né? Tem época que você tem mais chuva no sul, mais seca no nordeste, então nós temos que ter água reservada, né? Então esse é um gráfico do armazenamento de água no Brasil e no mundo. Bom, um outro detalhe importante que o professor Braga falou, parece que até combinei com ele do que nós íamos falar. Hoje, realmente, a nossa grande preocupação na questão da água é a questão de energia e de alimentos. Por quê? Porque se você tiver energia, você tem água, né? Você pode fazer dessalinização. Hoje existem cidades aí, em áreas isoladas, que você pode condensar a água do ar para você beber e assim por diante. Então, você pode fazer o reuso, tudo é uma questão de custo. E esse custo, 90% é energia. Então, alimento por quê? Porque o alimento demanda muita água. Cerca de 70% da captação de água do mundo é para você produzir um tipo de alimento. Lembra que eu falei que os países estão aumentando a sua renda. Qual é o produto que mais aumenta o consumo? Alimento. Então, isso é água e energia também é água. O Brasil tem um outro detalhe interessante, que a nossa produção de energia, ela é intrinsecamente ligada à água. Seja na questão das hidrelétricas, ou seja na questão da biomassa. Para você produzir biomassa, você precisa de água. Preferencialmente, a chamada água azul, aquela que vem pela chuva, né? Então, falando um pouco da questão da irrigação, que é uma outra potencialidade interessante, que o Brasil... eu falei, desculpe, a gente costuma chamar a chuva de água verde, né? A água azul é a que está dentro do rio. Um outro detalhe interessante é a questão da irrigação. Por quê? Porque esse é uma estratégia que vários países estão adotando, que é fazer reuso, ao invés de você deixar que as águas voltem para poluir os rios, você faz um tratamento primário. Claro, isso onde é possível. Na cidade de São Paulo isso não é possível, nós estamos falando de onde isso é possível. Você fazer o aproveitamento dessa água na irrigação. Tem grandes áreas que fazem isso no México, nos Estados Unidos, pequenas áreas, mas com muita eficiência em Israel, por exemplo, e assim por diante. Então é uma maneira de você melhorar a qualidade da água, aproveitando a água de reuso em agricultura, em produção de florestas e assim por diante. Só para dar um detalhe, né, no Brasil nós temos 4,8%, 5% da área agricultada é irrigada, 16% da produção total e, em termos de valor, 35%. Esse é um outro dado também interessante, porque o Brasil tem problema, mas tem potencialidades, né? Nós não somos um país que não temos saídas. Pelo contrário, nós temos tantas saídas, nós temos tantas possibilidades de fazer a coisa certa, que eu acho que é como aquele cara que está morrendo de fome e não consegue pegar uma galinha, porque tem muita galinha, né? Então, por exemplo, uma das possibilidades, nós temos cerca de 100 milhões de hectares de terras que já foram desmatadas, que estão no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste principalmente, que foram terras que foram derrubadas as matas para plantio de pastagem e que hoje não produzem muito pouco, a produtividade é muito baixa, né? E são dessas áreas que vêm os principais problemas de erosão dos solos, de assoreamento de reservatórios. Então o Brasil precisa reintegrar essa área com práticas novas, com agricultura mais intensiva para você fazer o aproveitamento da mão de obra e obter índices de produtividades que façam com que nós abandonemos essa agricultura de expansão, essa agricultura que se pratica, infelizmente já diminuiu muito, na fronteira, que é uma agricultura de devastação, que você vai, desmata, planta alguma coisa e depois vira as costas e vai embora. Você só tira aquilo o sumo
que a terra tem. Nós precisamos de fazer uma agricultura sustentável, uma agricultura que incorpore tecnologias e o conceito de sustentabilidade. Bom, você falar um pouco da questão da demanda de recursos hídricos, né? Nós verificamos, por exemplo, que os países do BRICS, né, onde nós estamos inseridos, são os que vão ter o maior incremento na demanda de água. Estão aí Índia e China, além do Brasil, que está tendo um crescimento muito grande no consumo da água, inclusive porque está tendo um aumento também da renda. Enquanto os países desenvolvidos, os países da OCDE, por exemplo, eles já têm não têm um crescimento muito grande. Mas em nível mundial, a gente pode perceber que a demanda pela água é uma preocupação muito grande. No Brasil, nós temos uma retirada de cerca de 2.373 metros cúbicos por segundo. Grosseiramente, quer dizer, isso é como se você pegar um rio São Francisco inteiro. É isso que nós captamos do Brasil inteiro, né? Água que você vai lá e tira com as bombas para poder ser utilizado. Uma parte dessa vazão retorna para o corpo hídrico, outra parte é evaporada, vai para outra bacia e assim por diante. Então nós chamamos de vazão consumida. Então ela enquanto a gente capta 2.300 metros cúbicos por segundo, nós devolvemos 1.160 metros cúbicos por segundo aos corpos hídricos. E esse é o problema. Muitos deles, principalmente os oriundos da área de saneamento, eles voltam sem o tratamento adequado. Bom, os principais desafios do Brasil a questão da expansão da geração hidrelétrica no norte. Aqui é que está o grande potencial que nos resta de implantação de hidroeletricidade, e aqui tem um grande problema, que você tem que fazer reservatório, senão você constrói uma usina, e você, quando chega na época da seca, você não tem energia elétrica. E aí você não tem energia elétrica, você tem que fazer o quê? Ligar as térmicas. Aí nós vamos consumir gás, vamos consumir outro tipo de combustível, óleo, combustível, a preços mais elevados e com uma emissão muito maior de poluentes, emissão de carbono. Então, essa aqui é uma das coisas que nós achamos que essa crise vai ter que ensinar o Brasil. Nós temos que ter um pacto com a sociedade, nós temos que negociar que tipo de país nós vamos querer no futuro. Correr os riscos, mas deixar a floresta quase intacta, ou nós vamos aumentar a questão da segurança. Essa é uma decisão da sociedade. Essa decisão não pode ser de uma pessoa. Não pode. Por mais iluminada, por mais poderosa que seja essa pessoa, isso não pode ser de uma pessoa. E essa decisão o Brasil vai ter que tomar dentro dessa década, né? Nós não temos daqui 50 anos para tomar essa decisão. Outra questão importante é o déficit hídrico que nós temos na questão do Nordeste, né? Sempre um problema. Nós estamos com as obras da transposição em fase de finalização, vai melhorar a situação, mas ainda vai depender de muita gestão e de gestão adequada e de outras obras complementares para fazermos uma gestão adequada. Bom, a outra é uma novidade de 10 anos para cá, que é a questão do sul do Brasil. As secas recorrentes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas principalmente no Rio Grande do Sul, que tem uma característica diferente da seca do Nordeste. A seca do Nordeste é uma seca social. Você com cesta básica, com Bolsa Família, você de alguma maneira consegue mitigar o dano para aquela população. A seca no Rio Grande do Sul é uma seca com prejuízos econômicos. São rebanhos de suínos, de aves, de animais, de gado que morrem. São perdas muito grandes de arroz, por exemplo, no principal estado produtor de arroz e de outros grãos. Então, esse é um problema também recente que nós temos. E o problema nosso, que nós não conseguimos resolver, principalmente do Sudeste, que é a questão da poluição hídrica, né? Quer dizer, nós falamos há quantos anos que precisamos limpar esse rio Tietê, por exemplo, que é o nosso rio aqui, né? Então, se nós tivéssemos o rio Tietê em condições melhores, nós, com certeza, a situação grave que nós vivemos hoje não estaria nessa situação.
e a questão da expansão da fronteira agrícola no centro-oeste. Em Mato Grosso e Tocantins e Goiás é onde vai acontecer o grande crescimento da questão da irrigação futuramente. Bom, esse aqui é o penúltimo slide meu. Nós precisamos de também avançar na questão da gestão de risco e gestão de crise. Os modelos que nós temos, que a lei designa, da participação pública e tal, da descentralização, do papel das comunidades, dos estados, dos municípios, ele não consegue resolver os problemas que nós estamos enfrentando com a seca atual. Por quê? Porque nós não temos um manual na questão da crise. Nós estamos sabendo, por exemplo, há cerca de 10 meses, que a chuva na região de São Paulo estava fora da curva. Faz 10 meses. Há mais de um ano, nós vimos já sendo alertado por técnicos, olha, alguma coisa está acontecendo. À exceção do mês de dezembro, os últimos 12 meses, todos eles, as chuvas foram muito inferiores à média. Muito inferiores à média. À exceção de dezembro, nenhum mês ficou na média de 80 anos que nós temos. Então, é preciso que nós também, nesse caso, criemos regras para que, uma vez determinado reservatório, determinado estoque, determinado sistema de água, acendeu a luz amarela, alguma coisa tem que acontecer. E que isso não dependa do político que está sentado na cadeira de prefeito, de governador, de presidente da República. Isso tem que ser uma coisa automática. Na nossa opinião, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, em muitas regiões, é muito interessante. A sociedade debate como que ela vai fazer a gestão da crise. Não no tempo da crise. Tem que ser no tempo que você falou, olha, nós estamos agora, passamos o sufoco, beleza. Para não acontecer de novo, o que nós vamos fazer? Olha, quando, por exemplo, o reservatório X tiver com 80%, nós vamos aumentar a tarifa em X%. É uma medida. Ou nós vamos exigir que cada um economize 10%. Quem não economizou 10%, esse que ultrapassar os 10% vai pagar Y. E assim por diante. Voltou à situação normal, cessa aquela situação. O que não pode acontecer é a gente ir indo para a beira do abismo devido a calendário eleitoral. Eu não estou culpando ninguém aqui, gente. Não estou culpando ninguém, até porque eu aprendi também, há mais de 25 anos que eu trabalho com água, que o eleitor não valoriza o prefeito ou governador que trabalha em água. Não valoriza. Se valorizasse, nós não tínhamos no Brasil os números vergonhosos que nós temos. Nós temos 50% do esgoto que não é coletado. Vocês acham que se o eleitor importasse com isso, esse número estava dessa maneira? De jeito nenhum. Quem diz isso é o Instituto Trata Brasil, que estuda isso diuturnamente. O nosso calcanhar de Aquiles na questão do saneamento, esses números que nós temos de medievais, é porque os políticos, os prefeitos, os governadores, eles não conseguem visualizar nenhum ganho eleitoral se trabalhar na tal das obras enterradas. Ninguém quer saber de fazer obra enterrada. Obra enterrada é esgoto, é cano para poder levar embora. E olha que coisa interessante, para poder concluir. Eu estava conversando agora com o professor José Carlos. Nós estamos, o Brasil, São Paulo, que foi líder na questão da gestão de água, que começou em 91, que cutucou o restante do Brasil em 91, nós estamos num momento fundamental para as nossas decisões. Todo mundo fala em reuso. Ok, chegou a hora. Que reuso que nós vamos fazer? Nós temos que decidir se nós vamos fazer o reuso total, ou seja, você pega a estação, vamos lá, por exemplo, ABC, você vai tratar aquele esgoto e vai jogar a água com toda a segurança na rede, ou se nós vamos fazer um reuso para águas industriais, por exemplo, no caso de São Paulo, ou para águas de irrigação em outras regiões. Significa que nós vamos ter que ter uma outra rede, que custa, cerca que o professor me disse, dependendo, 90%. Então, veja bem que coisa interessante. Quer dizer, o Brasil, nós já temos duas redes. Aqueles que conhecem a Europa, os professores que viajam e conhecem, sabem que lá só tem uma rede. A água pluvial da chuva e o esgoto,
usa uma rede compartilhada, é uma rede só. Nós aqui temos duas. Nós temos uma rede de águas pluviais e uma rede de esgoto. Nós vamos ter que fazer uma outra rede, 3 redes, para ser mantida. Isso significa custo. Então, essa decisão de fazer o reuso ou não fazer, né? São Paulo, por exemplo, eu acho que nós temos que avançar nessa questão do reuso. Não tem outra questão a fazer. Outra coisa, São Paulo precisa, a dona Sabesp precisa de enfiar a mão no bolso e fazer, como foi feito na questão de transportes, fazer o tal do hidroanel. Não pode, sistemas hídricos, eles têm que ser interligados. Por quê? Porque essa interligação tem uma sinergia que você dá mais segurança à população. Nós temos, eu fui em 94, fui secretário de Recursos Hídricos de São Paulo, nós tínhamos 2 milhões de pessoas em regime de racionamento. Não era o Cantareira, era o Alto Tietê. Muito bem. Se nós tivéssemos, e o Cantareira estava cheio, se naquele tempo nós já tivéssemos esse anel, nós não tínhamos essas pessoas no racionamento, porque nós transferiríamos aquela água daqui para lá. Então, agora, o que acontece? Você vai fazer um anel desse, vai gastar milhões, zilhões de dinheiro e não vai aumentar o faturamento da Sabesp. Então, nós estamos falando de aumentar a segurança, não de aumentar o poder econômico da empresa de faturamento. Agora, essa decisão nós temos que tomar. Vender água não é igual vender parafuso. Você pode botar uma outra fábrica, pode buscar o parafuso na venda da esquina e assim por diante. Nós não temos onde pegar outra água aqui em São Paulo. Não tem. Não tem manancial que suporte uma cidade desse tamanho. Então, são essas coisas que eu acho que essa crise nos trouxe para a reflexão nossa profunda, para que a gente possa avançar dentro desse conceito moderno de participação da sociedade. E a sociedade de São Paulo até agora não foi omissa, ela cobrou, ela pediu que houvesse algum sistema de rodízio, alguma coisa fosse feita para que não chegássemos tão perto do abismo. Então, eu acho que esse momento é o momento que nós vamos poder rever essas questões e tomar as nossas decisões. Elas serão muito importantes para o futuro do Brasil e de São Paulo. Obrigado.